organização de base, que inclusive, no caso de Osasco, toma um novo rumo, um movimento sindical dentro da ditadura, as greves nas décadas de 70 em São Paulo, 1973 houve uma greve muito forte, né, dos metalúrgicos, aí, principalmente na Zona Sul. Vimos também em 74 os metalúrgicos fizeram um congresso, nesse congresso discutiram o que fazer diante do movimento. Em 75 houve uma primeira chapa, né, que na década de 70, que é eleita a partir de um trabalho de oposição, isso foi nos bancários de Porto Alegre, né, e essa movimentação ela vai forjando, né, vai construindo toda uma vanguarda, né, setores que estavam dentro do sindicato atrelado, né, pela ditadura militar, vão se distanciando dessa influência da ditadura militar e novos segmentos que surgem da base vão também criando forças e construindo uma movimentação no país que vai cada vez mais fortalecendo. Então, esse Congresso de 74 do Metalúrgico, várias outras categorias como da educação no país inteiro fizeram greve em 79, né? Em 77, os estudantes foram às ruas, fizeram uma movimentação, 78, as greves do ABC, 79. Então, toda essa movimentação criou, né, segmentos que começaram a pensar o movimento sindical. E naquela época se discutiram a necessidade de retomar os sindicatos para o campo da luta. Os sindicatos viviam afastados totalmente da democracia sindical, não tinha as assembleias, e aí começaram a realizar as assembleias, como as greves do ABC, o campo de futebol ficava lotado de operários para discutir o que fazer e como conduzir suas lutas. Então, isso construiu um lastro de um movimento que começou a pautar a necessidade de fortalecer os sindicatos e retomar os sindicatos. Foi quando explodiu pelo país inteiro as oposições sindicais. E essas oposições sindicais, muitas delas retomaram os sindicatos para o campo da luta. Então, os sindicatos passaram, além de ter as assembleias regulares, começaram a construir comandos de greve, como no ABC, quando a direção foi presa em 78, 79, as greves foram conduzidas pelas comissões de base, pelo comando de greve, né? As diretorias estavam presas, e os trabalhadores tomaram a condução da luta e do movimento, né? Então, isso foi um ensinamento muito grande, ou seja, veio pela base, e começaram a pautar a necessidade de se construir uma entidade muito mais ampla. Na época, inclusive, se trabalhou a ideia de ter uma entidade não só sindical, mas que incorporasse todo o movimento sindical. Só que isso retrocedeu. A entidade que surgiu, a CUT, em 83, foi fruto desse processo. Então, foi um movimento muito vigoroso, né, que potencializou a luta da classe trabalhadora. A gente fala muito dos metalúrgicos, mas a luta dos metalúrgicos contagiou os demais trabalhadores do Brasil. Então, você vê petroleiros que começam a retomar, os bancários que começaram a retomar lutas, inclusive houve greve de bancário em 79, dirigentes foram presos, os professores fizeram quase que uma greve nacional em 79, em todo o país. Então, isso aí foi fortalecendo o caminho para o que a gente chamou de um novo sindicalismo, que negava a estrutura sindical lá da época de Getúlio, né, de Getúlio Vargas, os sindicatos atrelados ao Estado, né, o sindicato obediente ao governo, um sindicato que não levava em consideração a organização de base da classe trabalhadora, né? Então, essa movimentação, né, forjou esse movimento que foi chamado de novo sindicalismo, né? Um movimento que se juntou com setores que romperam de sindicatos oficiais, conduzido pela ditadura. O próprio Lula veio nesse processo, era dirigente sindical, de um sindicato que desde a década de 60 tinha uma interferência, né? Tinha interferência do governo militar, mas que rompe e surge com essa nova camada dos novos dirigentes, das oposições, das greves, e aí deu o que a gente conheceu como um movimento, um novo sindicalismo, apontando a necessidade de fortalecer as entidades sindicais, e isso muito ligado aos movimentos de base. E outra coisa, um elemento extremamente importante,
Ou seja, a pauta não era só sindical, a pauta era política, tanto que os trabalhadores começaram a discutir a necessidade de construir uma ferramenta política. E foi justamente no Congresso de Metalúrgicos, em 1979, em Lins, na cidade de Lins, aí em São Paulo, que um sindicato de Santander metalúrgico apresenta uma tese, e nessa tese tem a proposta de criar um partido de trabalhador. Inclusive foi Zé Maria, o proponente, o defensor, o apresentador dessa proposta no Congresso de Metalúrgico de Lins. E foi nesse congresso aprovado, por unanimidade, a necessidade de construir um partido de trabalhador. Então, o setor pelego do movimento sindical, inclusive, abraçou a ideia, o Joaquinzão. Né? Lula, na época, abraçou a ideia da construção desse partido. Isso foi em fevereiro de 79. Em fevereiro de 80, foi fundado o PT. Então, a luta do novo sindicalismo tinha duas pernas. Tinha a luta sindical e teve a luta política. Isso foi muito importante, porque colocou para aquela geração a necessidade de fazer a disputa política, sair daquela tabelinha entre Arena e MDB, né? E construir uma ferramenta dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores não podiam ter seu partido, a gente ficava à mercê de votar no MDB, quem era de esquerda. E com essa efervescência do movimento sindical, houve essa necessidade de construir um partido, e encantou todo mundo. Foi muito bonito, jovem, na época eu era muito jovem, a gente foi influenciado pela ideia de ter um partido que defendesse a classe de nossos pais. Foi tão forte, depois eu entrei na escola técnica, influenciado aqui no Rio Grande do Norte, né, por essas greves. Fui fazer metalurgia, que não tinha metalurgia nenhuma, mas por tanto falar em metalúrgico no Brasil inteiro, eu disse, eu vou fazer esse curso desse povo, desses barbudos que aparecem na televisão. E entrei na escola técnica de metalurgia, para você ver que a luta e o movimento que ocorreu em 79 não ficou só no ABC. Ela explodiu pelo país inteiro. E o mundo que vivia, inclusive, a Revolução da Nicarágua. Então, os jovens se apaixonavam por essa necessidade de mudar, de transformar, de construir ferramentas que tivessem presença no dia a dia e que fosse de luta. Foi isso que deu energia ao que a gente chamou do novo sindicalismo. Muito interessante, Nando. Muito interessante entender esse processo, né?